Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Abra comigo no Evangelho de Lucas, o mesmo livro que nós meditamos hoje pela manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 5. A pesca maravilhosa, uma passagem bíblica maravilhosa mesmo. Não é só o texto que fala que é maravilhoso. A palavra realmente é linda, é maravilhosa. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Lucas 5, 1 a 11, assim nos diz as sagradas escrituras, a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei o mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por tuas palavras lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e acharam ambos os barcos, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pode, por favor, mais uma vez, inclinar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, obrigado, porque não temos dúvida de que o Senhor recebeu nossa adoração, nosso louvor. Não temos dúvida de que o Senhor recebeu tudo aqui com um ato de louvor. Obrigado, Deus, por receber o nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Mas agora, Deus, queremos te ouvir. Use, por favor, da palavra que é tua e fale conosco, pois queremos te ouvir, Deus. Queremos ouvir tua palavra. E assim como Pedro aqui nessa experiência foi movido pela tua palavra e experimentou um milagre, que nessa noite, movidos pela tua palavra, possamos sair daqui diferentes da forma como entramos, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quando uma noite de fracasso se transforma em uma manhã gloriosa. O tema da mensagem é este:
quando uma noite de fracasso se transforma em uma manhã gloriosa. Tem uma realidade que faz parte da maioria de nós que está aqui nessa noite. É a rotina. A rotina faz parte da maioria de nós que se encontra aqui nessa noite. A rotina pode ser agradável, mas também pode ser cansativa. Eu não diria que rotina é desagradável, mas ela pode ser cansativa. Mas sim, ela pode ser perigosa, porque uma rotina, ela pode esconder problemas que não são resolvidos. Tem muita gente que trabalha para esquecer de problemas. Tem muita gente que faz questão de transformar a rotina em substância para o dia, para não ter que encarar os problemas da vida. E assim, tem algo desagradável que acontece numa rotina que de fato nos faz paralisar. Aí não tem como esconder. O que é isso? Um fracasso. Um fracasso pode parar uma rotina, pode quebrar uma agenda, pode paralisar alguém. Foi o que aconteceu aqui com Pedro e esses pescadores que o texto aqui nos mostra nessa linda experiência. Eles tinham uma rotina de pescadores. E como era a rotina de pescadores aqui do lago de Genezaré ou do mar da Galileia? Saía à noite para pescar, pegavam uma quantidade considerável de peixes, ao amanhecer separavam os peixes, os melhores iam para os fornecedores, alguns levavam para casa, alguns eram dados para as pessoas mais carentes. Uma rotina. Mas algo aconteceu nesse dia que a rotina deu lugar a uma manhã de fracasso. O resultado foi diferente. O resultado foi inesperado. E deixa eu dizer uma coisa: você precisa viver a vida com sua rotina normal, evidentemente. Mas dentro da sua rotina de vida não pode faltar Jesus. Porque Jesus é a força do nosso caminhar. Ele nos sustenta em tempos de crise. Ele é o nosso sucesso quando o fracasso nos visita. Outro dia, pregando aqui pela manhã, não me lembro o texto que eu usei, nem o sermão que eu preguei, mas eu disse que, na verdade, o Senhor não faz parte da nossa agenda do dia. A nossa vida devocional não é uma parte da nossa agenda. A agenda que você tem, a rotina que você tem no dia a dia, a sua devocional com Deus não faz parte da sua rotina. Ela é uma necessidade sua, ela é uma necessidade minha, uma necessidade nossa. Você pode ter a sua devocional em qualquer hora do dia. Isso não importa. E assim, tem uma ilustração muito bacana para você entender isso. Em todo aniversário, quando vai partir o bolo, quando chega aquele momento de já bater os parabéns, já partiu o bolo, quem está fazendo aniversário tem o direito de fazer o quê? Pegar o primeiro pedaço de bolo, não é verdade? E esse primeiro pedaço de bolo é dado a alguém querido, uma pessoa que ama. Não é assim? Então, eu tomo essa experiência do pedaço de bolo da seguinte maneira. Por isso que eu falo que Deus não faz parte da nossa rotina de vida. Na verdade, Deus não quer o bolo todo do seu dia.
Deus quer um pedaço de bolo. Ah, como assim Deus quer só um pedaço? Não, Ele quer a prioridade. Ele quer que você fale assim: Deus, está aqui o meu dia, tenho 24 horas, mas a parte mais importante do meu dia eu vou dar para o Senhor. Está aqui, Deus, a minha semana, mas a parte mais importante da minha semana eu vou dar para o Senhor. Está aqui, Deus, o meu mês, o meu ano, e eu vou dar a parte mais importante para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Porque o meu Senhor é tudo. Eu acordo por sua causa. Eu trabalho por sua causa. Eu deito por sua causa. E se acontecer um fracasso em uma manhã, em uma noite, em uma tarde, eu tenho a sua companhia para me visitar na hora do fracasso. Coisa linda, amém, gente? Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse texto aqui, que o autor do Evangelho, doutor Lucas, ele vai nos falar que Jesus está aqui pregando a palavra. Na verdade, é o início do ministério de Jesus. Ele está começando o seu ministério. E ao começar o seu ministério, ele sai em busca de pessoas para serem seus companheiros. Ele não vai começar o seu ministério sem companhia. Ele vai começar o ministério com companheiros. Ele já está pregando, ele já está ensinando, ele já está ministrando, ele já está curando, mas na verdade ele precisa de companhia. Ele precisa de pessoas para continuar a jornada com ele. E aonde ele vai? Ele vai às margens do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou mar de Genezaré, a mesma coisa. E ele sai em busca de pessoas. E quem ele vai encontrar? Ele vai encontrar pessoas comuns como eu e você. Ele vai encontrar pescadores. Não são homens letrados, não são homens doutos, não são homens que estudaram em escola teológica. São homens comuns, de vida comum, de rotina comum. Além desses, Jesus vai encontrar outros, até letrados, doutos, como por exemplo Levi, Judas Iscariotes. Vai encontrar homens que ele vai investir neles, investir tudo que recebeu do Pai nesses homens. Mas interessante que quando Jesus se aproxima desses homens, esses homens estão experimentando uma noite de fracasso. Eu não sei quando Jesus se aproximou de você, quem aqui é salvo, porque é possível que tenhamos aqui pessoas que não são salvas ainda. Mas é bem possível que quando Jesus encontrou você, você estava num fracasso. Você estava vivendo o pior momento da sua vida. Tem gente aqui que quando Jesus encontrou, quando Jesus chamou e quando Jesus salvou, estava mergulhado na bebida, na cachaça, na droga. Aliás, a vida estava uma desgraça. E hoje, você está aqui, levantando a sua mão, adorando o Senhor, feliz, porque você era um perdido pecador. Você era alguém que estava condenado ao inferno. Mas Jesus se aproximou de você, amou você, atraiu você. E o Espírito Santo foi lá dentro do seu coração e disse o seguinte: se entrega, porque você precisa da salvação. Aí você não resistiu
talvez a sua perna tremeu, sua alma foi sacudida e você se rendeu a Jesus. E você está aqui hoje. E você preste atenção no que você é. Você é filho de Deus. Você é discípulo de Jesus. Você é cidadão do reino dos céus. E de maneira profética, você é a esposa de Cristo. Você é profeticamente herdeiro e co-herdeiro de todas as coisas. Profeticamente, um dia, com Cristo, Satanás será esmagado debaixo dos seus pés. É para você dar um glória a Deus bem forte, irmão. Eu disse o que você era e profeticamente o que você é. Mas isso só foi possível porque um dia Jesus foi lá onde você estava, no seu fracasso, e encontrou você. Ah, pastor, quer dizer que então eu nunca vou ter o fracasso na vida? De jeito nenhum estou dizendo isso. E a Bíblia não diz isso. Mas qual a diferença? A diferença de quem foi alcançado por Jesus, de quem não foi alcançado, de quem foi alcançado, é a seguinte: todos nós, tanto os que foram, tanto os que não foram alcançados por Jesus, todos nós estamos sujeitos aos fracassos da vida. A diferença é que quem foi alcançado por Jesus nunca vai lutar sozinho. Jesus nunca vai deixar, porque Ele disse na sua palavra: eis que estou, um dia só. Não? Um dia só, gente? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplauda Ele por isso, irmão. Eita glória! Oh, maravilha! Olhando aqui para esse texto, eu vou ver com você nesta noite alguns elementos que levaram esses homens a experimentar uma noite, uma manhã de glória, depois de uma noite de fracasso. Tem elementos aqui nessa linda história, narrada por Lucas, o evangelista, elementos esses que levaram esses homens a experimentarem uma manhã gloriosa, depois de uma noite de fracasso. Eu quero dividir isso com você com muita alegria nessa noite. Espero que você saia daqui abençoado, diferente da forma como você entrou, no nome de Jesus. O primeiro elemento é esse, ó. Contrariando a lógica e ao cansaço, esses homens voltaram ao mar. Contrariando a lógica e o fracasso, Pedro voltou ao mar. Veja bem, qual é a lógica? A lógica é a seguinte: não dá para voltar ao mar. É uma noite trabalhosa. O texto diz, no versículo 3, no versículo 5, de que Jesus estava pregando no barco de Pedro, e Pedro estava lavando as suas redes. Diga comigo, lavar a rede. Diga forte, lavar a rede é sinal de fracasso. Então veja bem, qual é a lógica? Não dá para pegar peixe se a noite está dizendo que não tem. Essa é a lógica. Não dá para pegar peixe se a noite está dizendo que não tem. Somado a isso, o cansaço físico, mental e emocional. Físico por quê? Trabalhar a noite toda. Trabalhar a noite toda cansa. Físico. Mental, por quê? Exigência mental. Pensar, bom, aqui não tem, vamos para o outro lado, o que a gente faz? E aí, se não tiver peixe, como é que a gente paga a conta? Como é que dá peixe para o fornecedor? A mente vai cansando. Emocional, por quê? Porque cada rede lançada
e vem fracasso, mexe na alma. Aí vem Jesus. Interessante, eu chamo a sua atenção para isso. Paralelamente a esses homens lavarem as redes, Jesus está pregando. Jesus está ensinando. E diz o versículo 3, que ele ensinava do barco a multidão. Ensinava do barco. Significa dizer o quê? Que o barco de Pedro se transformou em um púlpito. Esses homens estavam esperando uma multidão de peixes, não veio ninguém. Jesus bastou pegar o barco de Pedro e veio uma multidão de pessoas. Entendeu o contraste? Eles estão lavando a rede, decepcionados porque não pegaram nenhum peixe, que dirá uma multidão de peixes. E Jesus não, está no barco de Pedro, pregando a uma multidão de pessoas. Aí o texto vai dizer que Jesus faz um desafio. E o que Pedro precisou fazer para contrariar a lógica e o cansaço? O que Pedro precisou fazer para contrariar a lógica e o fracasso? Primeiro, Pedro precisou arrastar o barco de novo. Arrastar o barco de novo. Isso imprime mais força. Aquele barco já não era mais o mesmo. Esse é o detalhe. Ele volta, segura o barco, porque Jesus está dizendo no versículo 4, faze ao mar alto, lançai a vossa rede para pescar. Então, ele tem que fazer o quê? Tem que pegar o barco de novo. Mas aquele barco não era mais o mesmo. Por que o barco já não era mais o mesmo? Sabe por quê? Porque Jesus pisou lá. Porque Jesus falou de lá. Ensinou de lá. Então, o barco da noite de fracasso se transforma em lugar de liberação poderosa da palavra. Então, Pedro podia arrastar o barco, porque aquele barco já não era mais o mesmo. Era um barco de um pescador frustrado. Mas Jesus estava ensinando ao frustrado que quando ele está no barco, tudo é diferente. Vou repetir. Era um barco de um pescador frustrado. Mas Jesus estava ensinando ao frustrado que quando ele está no barco, tudo é diferente. Pegar o barco naquela hora era diferente. Então Jesus está desafiando você nessa noite a fazer algo diferente. E fazer algo diferente significa dizer: eu vou com Jesus, porque Ele está comigo. Amém? Olha só o que Pedro precisou fazer, além de levar o barco ao mar novamente. Ele precisou levantar a âncora e deixar a terra. Tudo é lógico, tudo é uma questão lógica de pescador, vida de pescador. Pegar o barco, levar o barco para o mar novamente, mas precisava o quê? Levantar a âncora e deixar a terra. Pedro precisou desgarrar-se da terra para experimentar uma manhã de glória. O barco estava agarrado na terra. Ele precisou tirar a âncora e deixar a terra. Tem muita gente que não experimenta poder e glória, sabe por quê? Porque está muito agarrado na terra. Agarrado na terra, você não vai experimentar algo novo. Você precisa tirar a âncora. Tira a âncora, sai da terra. Na verdade, Jesus está dizendo: volta ao mar alto. Olha o detalhe, volte ao mar alto. Olha o contraste, esse texto tem muito contraste. Olha mais um contraste. Pedro precisou tirar a âncora e sair da terra e ir para o mar
alto. Então veja bem, é necessário tirar a âncora da terra para experimentar o que é profundo. Isso é para quem é crente. O que eu vou dizer agora é para quem é crente. Crente que está muito agarrado na terra, que está muito ligado na terra. Você precisa tirar a âncora, irmão. A âncora é fé. A Bíblia considera a âncora como fé, ou compara a âncora como fé. Tira a sua fé das coisas da terra, vai para o alto e experimente o profundo do Espírito. Tem muita gente assim, com a âncora agarrada nas coisas da terra. Precisa tirar a âncora e ir para o mar, ir para o lugar alto, porque quando você estiver no lugar alto, você vai experimentar o profundo do Espírito. Amém? Coisa linda. Mas Pedro precisou fazer outra coisa. O quê? Ele precisou pegar a rede novamente e lançar ao mar. Normalmente, um carpinteiro não convenceria um pescador de voltar ao mar. É um carpinteiro falando com um pescador. É o carpinteiro dizendo: volta para o mar, lança a rede novamente. Então, normalmente, um carpinteiro não iria convencer um pescador profissional, sócio de uma indústria de pesca, a voltar ao mar e lançar a rede. Mas Pedro entendeu a mensagem. Diz o texto que Pedro vai dizer: sobre a tua palavra lançarei as redes. Agora vamos para a lógica, não está escrito, mas é lógica. Quando Jesus estava pregando, eles estavam lavando as redes. Se eles estavam lavando as redes, é que as redes estavam sujas. Sujas assim, mato, uma planta. Então vamos lá. Pedro pega aquela rede que ainda estava suja e vai para o mar. Por que ele faz isso? Porque ele está sendo desafiado pela palavra de Jesus. Tudo que você precisa, meu irmão, é lançar suas redes. Pastor, mas está suja ainda. Eu fiquei preocupado demais com as sujeiras. Não consegui tirar todas elas. Então elas estão inúteis para o uso. Não se preocupe com isso. O que você precisa se preocupar é dar ouvido ao que Jesus está dizendo. Porque quando a gente dá ouvido ao que Jesus está dizendo, a gente não se preocupa se a rede está suja ou não. Até porque depois que a rede vai ao mar pela palavra de Jesus, a sujeira fica coisa secundária. Porque o que mais importa é que Jesus falou. E se Jesus falou, até a sujeira ele tira no fundo das águas. Entendeu? Então Pedro precisou fazer 3 coisas. Vou recapitular aqui com você. Ele precisou arrastar o barco. Ele precisou tirar a âncora, deixar a terra, e precisou novamente lançar as redes ao mar. Tudo isso movido por uma palavra. Diga comigo: movido por uma palavra de Jesus. Diga forte, meu irmão: movido por uma palavra de Jesus, nós vamos conseguir superar os nossos desafios. Amém, irmão? Você está ouvindo uma palavra nessa noite. A palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Essa palavra não é minha, é de Jesus. Então, movido por essa palavra, meu irmão, sai da terra, leva o teu barco, lança a rede, faz o que você precisa fazer, porque Jesus sabe o que faz. Você não está sabendo, mas Ele sabe. É o que você precisa, ser movido pela palavra de Jesus. Mas existe um outro elemento aqui que levaram esses homens a experimentar uma noite de fracasso em uma manhã de glória. O quê? A surpresa de uma pesca fora da normalidade.
uma pesca fora da normalidade. Foi realmente uma pesca diferente. Vamos ver no texto, versículos 6 e 7. Eu vou só pontuar aqui e você me acompanhe. Foi realmente uma pesca muito diferente. Aliás, não foi uma das, foi a pesca diferente. Diferente no tempo. A primeira diferença está no tempo. Por quê? Porque a pesca nessa região que dava resultado era a pesca da noite. Essa foi da manhã. Então a primeira diferença está no tempo. A segunda diferença está na quantidade de peixes. Glória a Deus. Olha que pesca diferente, fora da normalidade. A quantidade de peixes foi tão grande, que quase rompeu-se as redes. Aliás, quase não, quase foi o barco a pique. As redes romperam. Mas, além de diferença no tempo, da quantidade de peixes, diferença na forma de puxar a rede. Eita glória! O peso do milagre foi tão grande, que precisou imprimir mais força. Mas da onde tirar força? Se ficaram a noite toda, não pegaram nada. Da onde vem essa força, meu Deus? Da onde vem a sua força? Quando você tem que puxar alguma coisa e você não tem mais força porque você imprimiu força por causa do fracasso. Da onde vem a sua força? A sua força vem do mesmo lugar que veio a palavra. A sua força vem de Jesus. Por isso que eles pegaram aquela rede e começaram a puxar de maneira diferente. Por quê? Porque o peso era diferente, mas diferente também era a força para puxar a rede. Porque a pessoa que fez tudo diferente estava ali naquela manhã para dar uma manhã gloriosa. Aleluia. Tem mais. Diferente também na forma de pescar. Por quê? Porque sai a pesca individual e entra a pesca coletiva. Ei, vem me ajudar. Me ajuda aqui. Sozinho eu não vou conseguir não. Diz o texto que eles tiveram que gritar por companhia para ajudar. Até nisso a pesca foi diferente. Tem mais uma diferença. Até na forma do barco receber os peixes foi diferente. Até a forma do barco receber os peixes foi diferente. Por quê? Porque desta vez o barco quase foi a... Não, de novo, você não leu o texto, ou você não está lembrado. O barco quase foi a... E a pique significa dizer que ele ia levantar ou a proa ou a popa e ia afundar. Até nisso foi diferente. A pergunta é: por que a pesca foi diferente? Você vai responder. Claro que eu vou te dar cola. Por que a pesca foi tão diferente? Na verdade, a pesca foi fora da normalidade. Por que ela foi diferente? Diga comigo: para curar uma noite de fracasso. Meu Deus. Eu vou te perguntar mais uma vez. Depois de você entender que foi uma pesca diferente, fora da normalidade, e você vai responder bem forte: por que a pesca foi diferente? Tá quase bom, irmão. Por que a pesca foi diferente? Para curar uma noite de fracasso, irmão. É assim que Jesus faz na nossa vida. Porque com Ele tudo é diferente. Com Jesus a coisa foge da normalidade. Com Jesus é muito diferente.
O que trouxe fracasso vai dar lugar a uma experiência de poder. E por causa do poder, a pesca foi diferente. Ei, essa noite pode ser diferente para você. Você pode ter entrado naquele portão, recebido uma palavra de bênção, e você pode sair daqui nessa noite, vivendo uma noite completamente fora da normalidade. Aliás, Jesus é especialista em transformar aquilo que é normal em anormal, em sobrenatural. Hoje vai ser diferente se depender de Jesus. Eita glória! Outro elemento que levou esses homens a experimentar uma noite, uma manhã de glória depois de uma noite de fracasso: o impacto do poder de Jesus depois do resultado. O impacto do poder de Jesus depois do resultado. Versículo 8 e versículo 9, eu vou precisar ler novamente com você esses dois versículos, 8 e 9. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa, olha o detalhe, resultado da pesca, por causa da pesca que haviam feito. Prestou atenção no detalhe do último do versículo 9? Então o que nós vamos ver aqui no versículo 8 até o final do 9 é impacto do poder de Jesus. Na verdade, esses dois versículos estão mostrando a nós que um homem completamente impactado com a sua experiência se rende a Jesus. A experiência de Pedro nas profundezas do mar da Galileia e segurar uma rede cheia de peixes, e os companheiros receberem o mesmo impacto, levou esse homem aos pés de Jesus. A experiência de Pedro nas profundezas do mar o levou aos pés de Jesus. E por que isso levou aos pés de Jesus? Porque a palavra já tinha entrado na alma de Pedro. Sabe qual é o processo? Presta atenção no processo. O processo é esse: palavra, milagre, entrega. Olha o processo: palavra, milagre, entrega. Palavra, milagre, entrega. Comigo: palavra, milagre, entrega. De novo. De novo. Esse é o processo. Ah, pastor, o mais profundo aqui é Pedro lançar as redes ao mar? Não, isso não é o mais profundo. O mais profundo é a palavra entrar na alma de Pedro. Porque a Bíblia diz em Hebreus que a palavra é como espada de dois gumes, penetra na divisão da alma com o espírito. O processo é: a espada foi no fundo da alma de Pedro, movido pela palavra, Pedro experimentou o milagre, impactado pela palavra, pelo milagre, Pedro vai aos pés de Jesus. De novo, a palavra foi no fundo da alma de Pedro, Pedro, movido pela palavra, experimenta o milagre. Depois do milagre, Pedro vai aos pés de Jesus. Durante a noite, Pedro pescou com a sua experiência e com a sua inteligência. Não deu certo. Na manhã que deveria ser um fracasso, Pedro pescou com a revelação e com a direção da palavra aguda de Jesus.
entender por que esse homem vai aos pés de Jesus e se rende? Na noite, ele usa a sua inteligência e a sua habilidade. Inteligência e habilidade deu certo? Deu errado. Na manhã seguinte, ele é movido pela palavra. E pelo poder da palavra aguda de Jesus, o fracasso dá lugar a resultado. E o resultado faz esse homem impactado pelo poder de Jesus e aos pés dele. Eu espero que nessa noite você seja impactado pela palavra, para que você vá aos pés de Jesus e diga o que Pedro falou: Senhor, eu sou pecador. O que está faltando para você se render aos pés de Jesus? Eu quero compartilhar com você o último elemento que levou esses homens a experimentarem uma manhã gloriosa depois de uma noite de fracasso. Esse elemento aqui, ó. Deixar tudo para trás e seguir Jesus por causa de um propósito. Eu vou repetir. Deixar tudo para trás e seguir Jesus por causa de um propósito. Foi realmente uma pesca maravilhosa, como Lucas está dizendo. Prova de que foi uma noite, ou melhor, uma manhã gloriosa e uma pesca maravilhosa, é que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, também foram impactados por Jesus. Está no texto, no versículo 10. De igual modo. O que significa é de igual modo? De igual modo, eles também foram impactados, assim como Pedro. Então veja bem, a pesca foi maravilhosa, gloriosa. Por quê? Até os filhos de Zebedeu, Tiago e João, foram impactados por Jesus. Agora vai comigo para o texto, detalhe interessante. Versículo 10. E disse Jesus a quem? Aqui comigo, irmão, está escrito no texto, vamos lá comigo. E disse Jesus a... Então veja bem, Jesus vai falar a Simão, a Pedro. Mas quem estava perto ouvindo? Os filhos de Zebedeu. Quem são? Tiago e João. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso, é glorioso. Os filhos de Zebedeu, de igual modo, também foram impactados por Jesus, pela palavra de Jesus, pelo milagre de Jesus. Eles estão impactados. Mas Jesus fala com quem? Fala com quem, gente? Fala com Pedro. Agora, o que Jesus fala com Pedro? Está escrito: não temais, porque agora em diante serás pescador de homens. Veja bem, essa palavra é a Pedro. Pastor, ele só quer chegar. Agora era a vez de Jesus pescar. Repita comigo. Agora era a vez de Jesus pescar. Até então eles pescaram. Agora era a vez de Jesus. Essa palavra que está no versículo 10 não foi dada a Tiago e a João, foi dado a Pedro. Mas era uma pesca. E era uma pesca o quê? Maravilhosa. Jesus pescou os pescadores, e isso não é redundante. Olha isso, irmão. Jesus pescou os pescadores, e isso não é redundante. Não é, está escrito. Jesus pescou os pescadores.
Foi tão impactante a palavra de Jesus, o que Jesus fez, que a palavra que Jesus dá a Pedro, chamando Pedro para ser seu discípulo, impactou os filhos de Zebedeu. Então foi assim, Jesus lançou a rede e a palavra. Ô Pedro, deixa tudo aí, me segue. Porque a partir de hoje, você não vai pegar peixe vivo para matar, você vai pegar homem morto no delito e pecado para dar vida. Aí, os filhos de Zebedeu ouviram essa palavra, fizeram o quê? Está escrito aqui, irmão, é pescaria, só que é de Jesus agora. E levaram os barcos à terra e deixaram, plural, deixaram tudo e o seguiram. Quem? Pedro, Tiago e João. Pescaria maravilhosa. Deixaram tudo. Quando eu estava recebendo essa palavra, eu pensei nisso. Eu tentei imaginar isso aqui. Deixaram tudo. Que tudo é esse? Mulher, filhos, indústria de pesca, coisas pessoais, para seguir Jesus, por causa de um propósito. Qual o propósito? Ganhar almas, pescar pescadores, pescar homens, não peixes. Deixaram tudo. Eu parei, tentei imaginar, tentei entrar na história, tentei me colocar às margens do mar de Genezaré, tentei imaginar Pedro, Tiago, João arrastando o barco que eles usaram para ganhar o pão diário, deixando as redes que muitas vezes eles usaram para ganhar o pão de cada dia. A Bíblia não diz como eles conversaram com as suas esposas. A Bíblia não diz como eles falaram para os seus fornecedores. A Bíblia não diz nada disso. A única coisa que a Bíblia diz é: deixaram. Aqui comigo, irmão, por favor. A única coisa que a Bíblia diz é que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E nós deixamos muito pouco para seguir Jesus. Muitas vezes não abrimos mão do nosso pequeno ou grande conforto. E deixa eu te falar, sabe o que é mais glorioso nesta manhã? O mais glorioso nesta manhã não é rede carregada de peixe. O mais glorioso nesta manhã não é peixes batendo de um lado para o outro nas redes, a ponto do barco ir a pique. Isso não é o mais glorioso. O mais glorioso não é esses homens ficarem pasmos diante de tudo que estavam vendo. Não, não, não. O mais glorioso, isso é natureza de quem é discípulo. O mais glorioso é deixar tudo e seguir Jesus. O que você precisa fazer para deixar tudo? Dar valor à palavra, confiar em Jesus, se entregar, fazer renúncias. Viva isso, e você vai experimentar o poder glorioso de Jesus. Eu te garanto. Caminhando aqui para o final dessa palavra, eu quero voltar mais uma vez. Amanhã, ainda de fracasso, porque
Porque houve um momento que essa manhã ainda era de fracasso. Em que momento essa manhã ainda era de fracasso? É fácil. No momento em que as redes estão sendo lavadas. Lavar as redes ainda era uma manhã de fracasso. Sabe qual texto eu lembrei? Salmo de Davi. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria já estava ali do lado de Pedro. Era Jesus. E Jesus ali do lado de Pedro era a garantia de que aquela manhã de fracasso pararia nas redes que estavam sendo lavadas. Porque a partir do momento em que Jesus entra em cena, a manhã de fracasso vai sendo desfeita. Por quê? Porque a manhã de fracasso vai ser uma manhã de glória. Por quê? Porque Jesus estava ali. Eu não sei, meu irmão, se na sua vida Jesus já apareceu, Jesus já surgiu. Eu quero, no meu já, você vai fazer isso. Eu quero pedir para você levantar a mão e dar um glória. Se em alguma manhã, uma noite, uma tarde de fracasso, Jesus apareceu na sua vida, e aquela manhã, ou noite, ou tarde de fracasso, transformou-se em uma manhã, ou tarde, ou noite de glória. Levanta a sua mão. Já. Dá um outro glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Não sei se você levantou a sua mão. Se você não levantou a sua mão, talvez você não percebeu que você pode hoje sair daqui de uma noite de fracasso em uma noite de glória. Por quê? Porque Jesus veio aqui pescar. Jesus continua pescando. Aqui termina essa palavra. Jesus continua pescando homens. Jesus continua lançando as redes. Na verdade, Ele continua lançando a sua rede. A rede é a palavra. Ele continua pescando homens para perto dele. A rede dele está aqui, pronta para ser lançada. A diferença entre o peixe e você é uma. Qual? É que o peixe não tem livre-arbítrio, você tem. A diferença é que Jesus lança a rede, é você quem tem que entrar nela. Porque você é homem, não é peixe. E homem, Deus deu o livre arbítrio. Agora, onde está a semelhança? A semelhança está na rede. Ela está sendo lançada. O que você precisa fazer? Eu me lanço. Porque eu quero ser pescado por Jesus hoje. Eu quero que essa noite seja gloriosa na minha vida. Eu já falei isso algumas vezes, né? Muitas vezes. Irmão, o dia que eu me converti foi a noite mais gloriosa da minha vida. 17 de fevereiro de 1985. Que noite gloriosa! Eu me lembro que eu estava ouvindo um sermão que o pastor Francisco Xavier de Lucena estava pregando. E ele pregou sobre Zaqueu. Eu me lembro que quando eu fechei os meus olhos, eu senti a mão de Jesus me tomando. A mão de Jesus me agarrando. A mão de Jesus me segurando. As minhas pernas começaram a tremer. E eu confesso a você, depois de não sei quantos anos, já são muitos, eu sou realista, não vou inventar. Eu confesso a você, depois de muitos anos, que eu não sei como eu saí do banco para o altar da igreja. Eu não sei como eu fui, mas eu sei quem fez.
É como se eu tivesse sido arrastado, arrebatado até o altar da igreja Batista de Custodópolis. Eu não sei como eu saí, eu sei quem me arrastou. Foi o poder do Espírito Santo que me levou até o altar, para Jesus tomar a minha vida, para Jesus entrar no meu coração, selar o Espírito no meu coração, me dar a vida eterna, para poder estar pregando a palavra de Deus para você aqui hoje. Então quero dizer uma coisa para você que não tem Jesus: aproveita, porque a rede está sendo aberta, e para você pode ser uma noite gloriosa, mesmo que seja um tempo de fracasso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Minha vontade é cantar o hino 407 do Cantor Cristão. Ditoso o dia em que aceitei o meu Jesus. Mas não vamos cantar o Cantor Cristão, não. Eu quero que você abaixe sua cabeça e pense no que você ouviu. Pense na palavra que você ouviu. E pense na sua vida. Porque sem Jesus, os seus dias são dias de fracasso. Com Jesus, seus dias podem até ter fracasso, mas você vai vencê-los. Porque o maior fracasso você vai vencer. Sabe qual é o maior fracasso? O maior fracasso no ser humano é viver afastado de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Viver longe de Jesus é fracasso. Viver com Jesus é graça, é poder, é glória. Jesus está te dando uma oportunidade nessa noite, meu querido. Oportunidade para você lançar a sua vida nas mãos dele. Pastor, como eu faço? Tem algo que você pode fazer que Pedro fez. O que Pedro fez? Sobre a tua palavra me lançarei. Lançarei as redes. E você pode dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu me lanço. Você pode orar de maneira simples, mas com fé. E Jesus vai estar ouvindo a sua oração. Pastor, como eu oro? Eu vou orar com você. Mas é você quem vai colocar a fé e vai orar. Se você nessa noite quer se entregar a Jesus, se você nessa noite quer viver para Jesus e com Jesus, ser discípulo de Jesus, ore assim onde você estiver. Diga, ainda que seja apenas com o coração, porque Jesus está sondando o seu coração, e isso para Ele basta, porque Ele tem o poder de sondar o coração. Diga: Senhor Jesus, até hoje minha vida foi de fracasso, mas agora, sobre a palavra que eu ouvi, eu me lanço, eu me entrego, eu me rendo. Jesus, retira o meu pecado, me dê a vida eterna e purifica-me com teu sangue, pois quero seguir o Senhor com a minha vida. Amém. Onde você se encontra, com a sua cabeça baixa ainda, os irmãos também. Se você fez essa oração e você está se entregando a Jesus, onde você se encontra, levanta a sua mão. Se você orou assim, a gente quer agradecer muito a Deus por sua vida. Quem fez essa oração, quem está entregando a sua vida, Deus te abençoe, meu querido.
Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém lá atrás? Deus abençoe, Deus te abençoe. Olha a rede de Jesus sendo cheia aí, irmão. Tem mais alguém aí que fez essa oração, está entregando a sua vida a Jesus? Amém. Glória a Deus.